Hoje vamos falar sobre aqueles casos que têm uma chance em 1 milhão de acontecer. Bom, na verdade, 2 chances em 1 milhão, pois vamos apresentar para vocês a história de 2 pessoas que sobreviveram a diferentes acidentes aéreos sem paraquedas e, pasmem, com diferença de apenas 1 mês entre elas. Os acidentes aconteceram na década de 1970 e, apesar de partilharem várias semelhanças, também têm diferenças fundamentais. Eles aconteceram em continentes diferentes, por motivos diferentes, mas carregam em comum, além da sorte das sobreviventes, o exemplo de superação de quem esteve entre a vida e a morte e precisou reconstruir a vida do zero. Ficou curioso para entender como isso é possível? Então se prepare para se surpreender e se emocionar. Eu sou André Benjamin e você está no canal Fatos Desconhecidos. O caso Julian Kopeck. Nossa primeira história se passa aqui perto de nós, na Amazônia peruana. Ela começa com um casal de biólogos alemães, Maria e Hans Kopeck, que se mudou para a América do Sul para estudar a flora e a fauna da floresta tropical. Por aqui eles tiveram uma filha, Julian Kopeck, que nasceu em Lima em outubro de 1954. O casal estabeleceu uma estação de pesquisas chamada Panguana, que foi construída na selva para permitir a realização de seus estudos. Eles passavam boa parte do seu tempo na mata, mas viajavam constantemente para a cidade, principalmente para que Julian frequentasse a escola. Assim foi a rotina da família durante a maior parte de sua vida no Peru, pelo menos até o fatídico ano de 1971. Esse era um ano especial para Julian, que agora era um adolescente de 17 anos e iria se formar no ensino médio. Como de costume, sua mãe estava com ela na cidade até o fim do período letivo, para que pudessem retornar juntas para o centro de pesquisa e reunir a família. Maria queria voltar para a Amazônia no máximo até o dia 19 ou 20 de dezembro, pois sabia que o período festivo iria congestionar as linhas aéreas e seria quase impossível conseguir uma passagem de última hora. No entanto, Julian queria participar da cerimônia de formatura de sua turma, que aconteceria no dia 23. E não é todo dia que podemos celebrar uma conquista como essa, não é não? Essa é uma data muito especial nessa fase, sobretudo para uma garota como Julian, que sempre se dedicou aos estudos. Mãe e filha decidem ficar para vivenciarem essa ocasião especial, mas como previsto, quando foram adquirir a passagem para retornarem ao centro de pesquisa na floresta, todos os voos estavam lotados. Quer dizer, quase todos. Havia uma última opção. O voo 508 da companhia peruana Lança, que sairia da capital Lima para Pucallpa e depois seguiria até Iquitos. Como era a única alternativa disponível, Maria comprou as passagens, contrariando as recomendações do marido, que pediu para que a esposa e a filha não voassem com a companhia. Acontece que a Lança havia se envolvido em vários escândalos por negligenciar a manutenção de suas aeronaves, o que teria provocado alguns acidentes na época. Mesmo assim, Maria optou por manter a viagem para que pudessem passar o Natal em família. O avião que faria a viagem era um Lockheed Electra, um turbo-hélice dos anos 1950 que foi bastante utilizado, inclusive por companhias aéreas brasileiras. Sua estrutura era bastante sólida e, em linhas gerais, era uma aeronave segura e confiável para os parâmetros da época. Isso se as manutenções estivessem em dia, é claro. Mas, infelizmente, parece que esse não era o caso. Maria e Julian decolaram no dia 24 de dezembro junto com outros 84 passageiros, além de 6 tripulantes. O Electra se manteve estável enquanto cruzavam a região dos Andes, lugar onde geralmente as aeronaves são acometidas por turbulências. No entanto, quando chegaram na planície amazônica, eles se depararam com uma nuvem do tipo cumulus nimbus, popularmente conhecidas como nuvens de chuva, que são famosas pela incidência de fortes rajadas de ventos, raios e até granizos. Normalmente, o procedimento ao se deparar com uma nuvem desse tipo é alterar a rota para contorná-la
ou fazer um pouso de emergência até que o tempo se estabilize. Mas como o voo 508 já estava com 7 horas de atraso em sua programação, o piloto optou por pegar o caminho mais curto, cruzando por dentro da tempestade. Isso até pode parecer uma decisão irresponsável, mas não é bem assim não. A aviação é conhecida por ser um dos meios de transporte mais seguros do mundo, e isso se deve, entre outras coisas, aos inúmeros requisitos de segurança que são construídos de forma redundante para que sempre haja uma alternativa para preservar as vidas envolvidas. Então, sim, seria uma decisão mais prudente evitar a passagem por dentro da nuvem da tempestade. No entanto, os aviões são preparados para esse tipo de situação e, teoricamente, não seria um problema enfrentar o mau tempo. Pelo menos, teoricamente. Enquanto cruzava a nuvem, a aeronave foi atingida por um raio que acertou o tanque de combustível de uma das asas. Logo em seguida, o tanque se incendiou e a asa se desprendeu do avião, fazendo com que ela caísse imediatamente em queda livre. Como dissemos, os aviões realmente são preparados para esse tipo de situação, mesmo em níveis mais extremos. O tanque de combustível da asa, por exemplo, é selado de tal forma que, mesmo que seja atingido por um raio, sua estrutura não seja comprometida. O mais provável é que houvesse uma rachadura na fuselagem, algo que seria evitado caso as manutenções recorrentes tivessem sido feitas. Nem todas as redundâncias de segurança do mundo podem dar conta da negligência humana, que é a causa número 1 em todos os acidentes que envolvem meios de transporte. Depois que o Electra começou a cair, Julian conta que tudo se escureceu e o barulho ao redor ficou ensurdecedor. Até que, de repente, o silêncio pairou. A estrutura da aeronave se rompeu, ejetando a adolescente para fora, para uma queda livre, de uma altura de 3.000 metros. Porém, se estamos contando sua história por aqui, é porque ela conseguiu sobreviver. Mas como é que isso foi possível? Julian estava usando o cinto de segurança e foi ejetada junto com a fileira das poltronas em que estava sentada. Não se sabe ao certo, mas as melhores teorias dos especialistas dizem que isso contribuiu para reduzir sua velocidade terminal, tornando sua queda menos brusca. Além disso, como estavam sobrevoando a floresta amazônica, é provável que seu impacto com o chão tenha sido amortecido pela copa das árvores. Ela sobreviveu, mas não chegou ao solo ilesa. Julian passou um tempo desacordada e só foi recobrar a consciência no dia seguinte. Ela acordou, no dia do Natal, sozinha, em meio aos destroços do acidente. A adolescente teve ferimentos nas pernas, no rosto, além de sofrer uma fratura na clavícula e em uma vértebra, que poderia fazer com que ela perdesse o movimento das pernas, caso não recebesse o tratamento correto. No entanto, ela estava sozinha, cercada pela mata, no coração da floresta amazônica. Por sorte, a formação de seus pais ajudou em sua sobrevivência daqui em diante. Julian encontrou um riacho próximo ao local de sua queda e seguiu seu curso. Ela sabia que os rios sempre corriam para afluentes maiores e seria mais fácil encontrar sinais de civilização. Ela caminhou por cerca de 11 dias sozinha, se mantendo com poucos recursos que tinha encontrado nos destroços, como um saco de balas. Finalmente, depois de mais de uma semana, ela se deparou com uma cabana de pescadores. A casa estava vazia, mas era o primeiro sinal de civilização que ela via em dias. Ali, ela poderia passar uma noite mais segura e confortável. Além disso, havia alguns galões com óleo diesel que ela usou para desinfetar suas feridas, que já estavam com sinais de infecção. No dia seguinte, chegaram 2 pescadores e encontraram a adolescente. Eles lhe deram comida e a levaram para o povoado mais próximo, que ficava a 7 horas de barco. De lá, ela foi transferida para Pucallpa, onde finalmente pôde se encontrar com seu pai e receber o tratamento necessário. O corpo de Maria, sua mãe, foi encontrado no dia 19 de janeiro, quase um mês após a queda. Depois do acidente, Julian e Hans foram para a Alemanha e durante muito tempo a garota precisou lutar com as consequências deixadas pelo desastre. Além de lidar com o luto pela perda da mãe, ela sofreu com depressão, pesadelos, desenvolveu medo de voar
e foi acometida por um fenômeno conhecido como culpa dos sobreviventes, muito comum em eventos trágicos desse tipo, em que as pessoas que ficam vivas se culpam por não estarem no lugar daquelas que se foram. Eventualmente, ela conseguiu lidar com todos, ou pelo menos com a maioria desses desafios. Juliane prosseguiu com seus estudos e se tornou bióloga, como seus pais. Ela concluiu seu doutorado e passou a empreender as próprias pesquisas, inclusive no Peru, para onde retornou depois de algum tempo. Em 1998, Juliane participou de um documentário sobre o acidente chamado Asas da Esperança, dirigido por Werner Herzog. Segundo ela, a experiência foi terapêutica, pois lhe permitiu enxergar o acontecimento por outra perspectiva, o que a possibilitou vivenciar uma espécie de encerramento que não havia sido possível antes. É impressionante, não é não? Agora vamos para a nossa próxima história, separada por um mês e alguns milhares de quilômetros. O caso Vesna Vulovic. Estamos agora na Iugoslávia, antigo país do bloco socialista do leste europeu. Foi lá que nasceu Vesna Vulovic, em Belgrado, capital da atual Sérvia, um dos países que surgiram depois da dissolução do antigo território soviético. Desde pequena, Vesna tinha grandes ambições, além de possuir um espírito livre que ansiava por conhecimento e aventuras. Mas, infelizmente, as barreiras impostas pela sociedade conservadora da época impediam que ela realizasse os seus sonhos. E não estamos falando de coisas extraordinárias não, viu? Ela queria apenas aprender outras línguas, viajar para outros países, escutar suas músicas favoritas como os Beatles, coisas rotineiras, para nós hoje em dia. A jovem até conseguiu passar um tempo em Londres e chegou a se mudar para Estocolmo. Porém, assim que seus pais souberam disso, obrigaram-na a voltar para sua cidade natal. Desempregada e sem grandes perspectivas, Vesna teve a ideia de se tornar uma comissária de bordo da JAT, a maior companhia aérea de seu país. Com um emprego na aviação, ela poderia literalmente conhecer novos ares, viajar pelo mundo, estudar outras línguas, como o inglês, e estar frequentemente em contato com novas pessoas. Mas, além de todos os desafios naturalmente impostos pelas condições sociais da época, havia um que lhe preocupava de modo especial. Desde muito nova, ela sofria com um histórico de pressão baixa, o que poderia reprová-la nos testes para conseguir o cargo. Obstinada a conseguir, Vesna tomou grandes quantidades de café na tentativa de manter sua pressão arterial elevada durante os testes. E deu certo. Ela conseguiu ser aprovada em meados de 1971, com apenas 21 anos, se tornou oficialmente comissária de bordo. Seu primeiro ano na companhia transcorreu sem grandes percalços, até que um pequeno erro transformou sua vida por completo. Em janeiro de 1972, Vesna foi escalada para trabalhar na tripulação do voo 367 da IAT. No entanto, a escala não estava prevista para Vesna Vulovic, e sim para uma colega que tinha o mesmo nome. Porém, se tratava de um voo internacional e a jovem não era de recusar oportunidades. Ela não comunicou o erro e viajou no lugar da companheira de trabalho. Essa linha aérea fazia o trajeto entre Estocolmo, capital da Suécia, e Belgrado, na Sérvia. Naquela oportunidade, a aeronave utilizada era um modelo McDonnell Douglas DC-9. O voo tinha escalas programadas em Copenhague, na Dinamarca, e Zagreb, que fica no atual território da Croácia. Vesna desembarcou em solo dinamarquês e não poderia estar mais feliz. Visitou diversos pontos turísticos, fez compras com os amigos, experimentou a culinária da região, aproveitou como pôde. Muitos de seus colegas de trabalho estavam com sentimentos estranhos, com um saudosismo em relação à família. O comandante mal saiu do quarto do hotel e fez todas as refeições sozinho, mas a comissária estava encantada com a experiência. No dia 26 de janeiro, eles embarcaram para dar continuidade à viagem. A aeronave estava com 23 passageiros e 5 tripulantes a bordo. Assim que fizeram a decolagem, foi necessário cruzar por uma cadeia de montanhas que ficava na região da então Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Feita a manobra,
O piloto estabilizou o voo a cerca de 10 mil metros de altura. Contudo, apenas 46 minutos depois de terem deixado o solo, uma grande explosão partiu o avião em 3 blocos que passaram a cair sem que nada pudesse ser feito. Com o impacto, Vesna foi arremessada para o fundo da aeronave e ficou presa entre a fuselagem e um carrinho de comida, que também foi jogado com um choque. O que parecia ser o fim, na verdade, foi a salvação. De forma parecida com o que aconteceu com Julian, Vesna, de alguma forma, foi protegida pela estrutura do avião, que limitou sua velocidade terminal e ajudou a amortecer sua queda. Ela ainda caiu em uma região bastante arborizada e sobre uma densa camada de neve, o que também contribuiu para mitigar o impacto. Mesmo assim, que impacto! Foram 10 mil metros de altura, 10 quilômetros. Com certeza não é um feito comum. Após a queda, Vesna foi encontrada rapidamente por um aldeão que havia servido como auxiliar de enfermagem na guerra. Ele conseguiu mantê-la viva até que o socorro chegasse e a levasse para um tratamento adequado. A jovem passou 10 dias em coma. Teve fraturas no crânio, na bacia, nas 2 pernas e em várias costelas e em 2 vértebras, o que a deixou temporariamente paraplégica. Quando recobrou a consciência, ela não se lembrava de nada do acidente. Suas últimas memórias eram de receber os passageiros na entrada do avião. Vesna foi a única sobrevivente e, por sorte e ironia do destino, os médicos constataram que seu coração só não explodiu durante a despressurização e a queda livre por conta do seu quadro de pressão baixa. Quanto à causa do acidente, as autoridades iugoslavas concluíram que havia sido um ataque terrorista de um grupo nacionalista croata que já havia feito diversos atentados na época. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada, nem mesmo a caixa preta que continha as informações do voo. A única evidência seria o registro de um homem misterioso que se ausentou da viagem entre as conexões e, claro, utilizou documentos falsos. Contudo, em 2009, uma nova investigação foi realizada, inferindo que, na verdade, o DC-9 teria sido abatido pela Força Aérea Tcheca, que o teria confundido com uma aeronave inimiga. A apuração teria analisado documentos da aviação civil da antiga Iugoslávia para chegar a essa conclusão. Assim, a versão apresentada e mundialmente conhecida seria uma forma de encobrir os erros militares. Quanto a Vesna, ela se tornou praticamente uma celebridade depois do acidente. Sua recuperação foi demorada, pois seus ferimentos foram muito mais graves. Ela conseguiu voltar a andar, mesmo com certa dificuldade, e não chegou a desenvolver um trauma de voar, pois nunca se lembrou dos acontecimentos completamente. No entanto, ela também desenvolveu o quadro de culpa dos sobreviventes, semelhante ao nosso caso anterior. Como a região do leste europeu passava por diversas mudanças, divergências políticas e rixas ideológicas, os governos viram na figura de Vesna uma oportunidade de criar um símbolo de superação. Ela foi condecorada em diversas instâncias e foi considerada uma heroína por muito tempo. Sua história foi contada em diversos meios de comunicação ao redor do mundo e ela chegou a receber um título do Guinness Book, o livro dos recordes, pela façanha de sobreviver à maior queda da história sem utilizar um paraquedas. Ela recebeu a homenagem das mãos de Paul McCartney, um de seus grandes ídolos. Eventualmente, conforme as divergências políticas foram se acirrando em sua região, Vesna tomou partido e passou a lutar pelos seus ideais, especialmente enquanto estavam se desdobrando os diversos conflitos civis que levaram à separação dos países e à criação de novas nações. Ela chegou a ser perseguida, mas as maiores consequências foram sentidas em sua reputação e não em seu físico. Desde que se recuperou do acidente, ela voltou a trabalhar na companhia aérea, porém não como comissária de bordo, pois a direção considerou que sua fama poderia atrapalhar o andamento dos voos. Por isso, ela ficou em uma área administrativa. Ao longo de sua vida, ela se casou, se divorciou e mais tarde foi demitida, justamente por conta desses ideais políticos que acabamos de comentar. Vesna Vulovic morreu sozinha em seu apartamento em 2016 por causas que nunca foram totalmente esclarecidas.
Sua história concentra uma série de questões que ilustram a complexidade inerente da vida humana, que é tão frágil e resiliente ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que também é tão bela. Concorda? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.